Nesse terceiro encontro do terceiro módulo, abordaremos mais um grande obstáculo no caminho da autotransformação, que é a ilusão. Na filosofia védica é dito que o mundo fenomênico, o mundo manifesto, o mundo físico, perceptível aos sentidos, é Maya, é ilusão. Ele muito se assemelha ao sonho. E o sonhador, quando está imerso em sua experiência onírica, o sonho é tão real como um estado de vigília é para aquele que está acordado. O mundo à nossa volta, tendo uma natureza ilusória, ele tem a capacidade de nos enganar, de nos ludibriar. Ele tem esse grande poder de nos iludir. E imerso nessa experiência, inevitavelmente vivemos numa auto-hipnose. É incomensurável, incalculável e ao mesmo tempo não quantificável as múltiplas manifestações de Maya no mundo em que estamos inseridos, restritos pelo tempo, pelo espaço, nessa tridimensionalidade. Tudo aquilo que percebemos passa pelo prisma, pelo filtro de Maya. Porém, eu elenquei alguns tópicos que julgo de grande relevância e são dignos de ser observados para que possamos compreender esses níveis ilusórios que são obstáculos no caminho. O primeiro deles é o apego àquilo que é impermanente. Estamos vivendo sob a lei da impermanência. Nada resiste ao fluxo das mutabilidades. Nada é, tudo está sendo. Não há nada permanente, tudo é transitório, efêmero, passageiro, fugaz. E uma vez que nos apegamos, consequentemente sofremos. O apego no mundo que está sob a lei da impermanência é como pegar água com as mãos. Inevitavelmente, ela escorrerá pelos dedos. Buda, que investigou acuradamente a subjetividade humana, chegou à seguinte conclusão: o sofrimento existe, o sofrimento tem uma causa, o sofrimento pode ser transcendido e ele aponta o caminho do meio como a via alternativa para se erradicar o sofrimento. Quando ele diz que o sofrimento tem uma causa, curiosamente ele diz que a raiz, que o substrato do sofrimento é o apego. Onde estiver o apego, inevitavelmente estará o sofrimento. E o homem, sob este efeito ilusório, ele não apenas se apega, ele também se identifica, que na minha percepção, a identificação é o apego inconsciente. O homem está identificado com o seu corpo, identificado com a sua idade, identificado com sua aparência, identificado com os sentidos, identificado com a mente, identificado com o seu nome, identificado com os títulos, com os rótulos. Quando alguém te chama por outro nome, esse desconforto automático que sentimos advém do apego ao que é ilusório, neste caso, o nome. O apego se manifesta na nossa relação
com as pessoas que estão à nossa volta, na nossa relação com a nossa família, na relação que temos com os bens que possuímos e também naquilo que realizamos. Há uma história que ilustra o apego, que é a história de Alexandre o Grande, o homem que queria conquistar o mundo. Com 33 anos, depois de participar de um grande evento, de um grande banquete, Alexandre o Grande ficou profundamente, ou melhor, gravemente adoecido. Especulam que foi alguma coisa que ele comeu, outros acreditam que era uma depressão que foi se intensificando gradativamente. Por fim, Alexandre ficou extremamente enfermo. Os médicos que o acompanhavam ficaram extremamente preocupados com a sua saúde, pois Alexandre estava muito debilitado. E ele, percebendo que os seus dias sobre a face da terra estavam se findando, ele foi obsediado por 3 pedidos inusitados. Ele chamou os seus homens de confiança e externou seus últimos desejos. O primeiro, ele falou que, caso ele morresse, ele gostaria que os médicos carregassem o seu caixão. O segundo pedido, que os seus bens fossem esparramados no decorrer do cortejo fúnebre, no translado até a gruta onde ele seria colocado. E o terceiro pedido, que as suas mãos fossem colocadas para fora do caixão. Os soldados, homens de confiança que ouviram esses pedidos, ficaram atônitos, em estado de perplexidade, pois não compreenderam o significado de tais palavras. Porém, Alexandre explicou-lhes o que significava cada um desses pedidos. Ele disse: quero que os médicos carreguem o meu caixão, para que todos saibam que os médicos, embora destinados a cuidar do corpo, não podem impedir a morte. Que os meus bens sejam esparramados pela rua no momento que o cortejo fúnebre for passando, para que todos compreendam que tudo aquilo que aqui conquistei, aqui será deixado. E que as minhas mãos sejam colocadas para fora, para que o mundo compreenda que de mãos vazias eu vim e de mãos vazias eu retorno. É interessante que existe apenas 2 possibilidades da gente identificar esse grande obstáculo que é a ilusão. O primeiro deles é se despertando, o segundo é quando a morte bate à nossa porta. É por meio da visita da desilusão que identificamos o quão imerso neste mundo ilusório, o quão inútil é nos apegarmos àquilo que é impermanente. Nu viemos, nu regressaremos. A gente vem para este mundo desprovido de tudo e adentraremos a eternidade sem nada. A vida é uma grande aventura da qual não sairemos vivos. Todo apego é inútil. Quem muito possui, muito é possuído. No livro de Mirdá está escrito: cuidado com o peso morto, meus companheiros. Tudo é peso morto para o homem que tem firme fé na sua divindade. Ele está no mundo, mas não carrega o peso do mundo. Compreenda que o apego
ilusório. Se apegar só ocasionará sofrimento. E o interessante é que o apego não é um fenômeno apenas explícito no mundo dos negócios, no mundo das ambições, no mundo do avarento. O apego também se manifesta no caminho espiritual. Kabir poeticamente diz: ó asceta, como é difícil renunciar Maya. Ele diz: eu renunciei à minha casa, mas me apeguei às roupas. Renunciei às roupas, me apeguei aos trapos. Renunciei aos trapos e me vi apegado em outra circunstância. Ele diz: eu renunciei às paixões, mas me vi imerso na raiva. Renunciei à raiva, me vi com avidez. Renunciei à avidez e outro fenômeno aconteceu, pois ainda estava apegado à vaidade da renúncia. Foi apenas no momento que a minha mente se aquietou é que eu pude sorrir para Maya. É quando a mente se aquieta que você compreende que Maya, a ilusão, que tudo aquilo que fazemos, por mais nobre, por mais elevado, ainda está sobre o efeito de Maya. Mas no momento que a gente reconhece a ineficácia das nossas ações e quão sutil são os níveis de apego que se manifestam em nosso caminho, é que a gente relaxa e sorri, compreende que este mundo de Maya, este mundo de ilusão, deve ser experienciado sem nenhum apego, para que possamos, no dia derradeiro, estar com o coração leve, desprovido de fardos, de bagagens, de peso morto desnecessário no alforje da nossa peregrinação. A segunda ilusão, que é de grande relevância a ser identificada no caminho de autotransformação, é a fantasia da separatividade. No momento que você reconhece o eu, inevitavelmente existirá o outro, sujeito e objeto, observador e observado. É a fantasia da separatividade a responsável pelas desigualdades sociais, pela fome, pela miséria e por toda a calamidade que acontece no mundo. Pois no momento que o homem não reconhece no outro uma extensão de si mesmo, ele vive aprisionado, ele vive ludibriado e ao mesmo tempo ele tem a falsa sensação de que ele é uma ilha emancipado do todo. Ele não discerne a sua interdependência com todas as coisas. Esse mundo era para ser um Éden, caso a fantasia da separatividade não ludibriasse a nossa percepção. Quando Jesus diz: ame teu próximo como a ti mesmo, é porque na realidade não existe próximo. Tudo é uma extensão do todo. Não há nada que você conceba que não seja ele. E, consequentemente, o outro nada mais é que uma extensão de ti mesmo. Compreenda que o homem não será plenamente feliz enquanto houver alguém sofrendo. O homem não atingirá
os píncaros da compreensão enquanto houver pessoas ignorantes. O homem não será plenamente iluminado enquanto existirem pessoas submersas na obscuridade, nas trevas. Pois todas as coisas são unas e interdependentes. Porém, o homem está sob o efeito desta fantasia, a fantasia da separatividade. Em decorrência disso, ele não percebe a grandiosidade deste obstáculo no caminho. Mas à medida que o homem volta para si e começa a penetrar nessas dimensões sutis, esta fantasia da separatividade vai se desvelando ante os seus olhos. Shankara, o apóstolo da não-dualidade, ele dizia: isto é você. Tudo aquilo que nos circunda, tudo aquilo que faz parte da nossa experiência como seres encarnados, tem uma correspondência, uma relação, está de modo sutil, conectado. Quando Jesus diz, ame teu próximo, além de não existir próximo, este próximo não se limita ao seu semelhante, abarca todas as formas de vida, do reino mineral ao reino transhuminal, todas as coisas, da pedra, as árvores, os animais, os corpos celestes, têm correspondência, estão imersos nesta grande unicidade. A primeira ilusão é o apego àquilo que é impermanente. A segunda, a fantasia da separatividade. Compreenda essas duas realidades. E a terceira é o ardil das palavras. O homem, ele está ludibriado e ao mesmo tempo perdido neste labirinto silábico. Na narrativa do Gênesis é dito que ao homem foi dada a oportunidade de nomear os animais. E parece que o homem ficou viciado nessa experiência. Ele não apenas nomeou os animais, nomeou todas as espécies da fauna, da flora, do reino mineral, mas ele também nomeia as experiências. O Krishnamurti sempre bate nessa tecla. Quando o homem se depara com o pôr do sol, em vez de ele se experienciar, em vez de ele experienciar com totalidade, plenitude, com a mente silente, ele quer nomear essa experiência, que pôr do sol lindo. Quando ele vê uma rosa, ele diz que bela rosa, que bela flor. Ele está condicionado a nomear tudo. Porém, uma vez apegado a este rótulo, a este símbolo, perde-se de vista o simbolizado. O homem, movido por este fetiche de nomear todas as coisas, nomeou o inominável. A gente observa que cada religião confeccionou um nome para a supra-realidade. No judaísmo, há o tetragrama sagrado Yod-Hei Vav-Hei. Yahweh, Yahvé, Jeová. Entre os hindus, Brahma, Shiva, Vishnu. Os egípcios chamavam esta realidade de Atum, Osíris, Horus, Ísis.
Os cristãos chamam de Deus, os islâmicos de Alá, os maçons de Jabulon, os taoístas de Tao, os índios tupi-guarani de Tupã. Cada tradição nomeou a supra-realidade e às vezes entram em conflitos apenas porque o rótulo é diferente. Compreenda que a palavra descreve uma realidade, porém, ela não é essa realidade. Ela é um símbolo, é um código linguístico. Não se apegue à letra, pois a letra mata, mas o espírito vivifica. Entenda que a palavra são setas no caminho. Ela aponta para uma realidade, porém não é esta a realidade. Todas as escrituras, tudo aquilo que foi produzido de mais sublime aponta para o real, mas não é o real. Liberte-se do ardil das palavras. Não se iluda com a presunção de achar que a sua tradição possui a revelação do verdadeiro nome, do eterno, do incognoscível, do mistério dos mistérios. Pare com isso. Kabir diz: qualquer nome que invoqueis, nomeio sem nome. Entende isto e livra-te do ardil das palavras. Entenda que a sublime experiência não pode ser descrita em palavra. A experiência com o real é inefável, impronunciável, não verbalizável. A verdade, ela só pode ser comunicada através do silêncio. Não se iluda com as palavras. Não fique ludibriado, enganado. Não permaneça nesta hipnose. Se desperte. Quando Jesus, diante de Pilatos, diz: eu vi ao mundo anunciar a verdade, Pilatos indaga o que é a verdade. E o texto diz que Jesus permaneceu em silêncio. Para muitos, a pergunta ficou sem resposta, porém, de modo sutil, Jesus estava dizendo que a verdade, embora não comunicável, ela é experienciável. Não se iluda com palavras. Caminhe em direção ao vislumbre oportunizado por elas. As palavras assemelham-se a um dedo apontando uma estrela. Contemple a estrela, não se apegue ao dedo. Espero que esta singela reflexão possa ter de alguma forma descortinado esses véus ilusórios que são obstáculos no caminho de autotransformação. A ilusão do apego ao que é impermanente, a ilusão da fantasia da separatividade, que semelhantemente às demais coisas que concebemos como sendo algo não tendo correspondência com a nossa existência, a experiência com a supra-realidade também foi projetada para um paraíso longínquo, para uma dimensão distante. O grande mistério cósmico é concebido como um ente antropomórfico assentado em um alto sublime trono, em um lugar distante, inacessível. E o próprio Kabir diz que quando a gente coloca o Senhor, uma referência a esse mistério abscôndido, longe, o que cultuas é a distância. Compreenda que esta realidade
está imanente em todas as coisas. Ele pulsa no coração de todas as coisas, de modo que, mediante o autoconhecimento, percebemos esta unicidade. Kabir diz: conhece-te a ti mesmo e o conhecerás integralmente, pois dos pés à cabeça não há nada em ti que não seja Ele. Cante com alegria e o encontrarás em seu coração. Sentir-se distanciado de Deus é apenas uma sensação, jamais uma realidade. E o mesmo pode se dizer em relação ao próximo. Achar que alguém está distante, pode ser que este fenômeno seja perceptível geograficamente falando, mas em essência somos um. E por fim, compreenda a fantasia das palavras. Não fique aprisionado e aficionado à letra, pois o grande mestre advertiu-nos que a letra mata, mas o espírito, que é a realidade presente em todas as coisas, vivifica. Que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e amplie os horizontes da sua compreensão. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.